Quando a gente fala do passado, existem várias formas de falar do passado, tanto em inglês assim como em português. E quanto mais você perceber esses diferentes tempos de conjugação verbal que retratam sobre o passado, mais simples também será a sua comunicação na língua inglesa. Olá, apaixonado por inglês, seja você novo como não, você está sempre bem-vindo neste canal onde a gente cria aulas, dicas e mais para os irmãozinhos e irmãzinhas que precisam de aprender inglês. E se você é novo, seria muito bom se começasse o vídeo com uma boa generosidade, clicando aí no subscrever e aqui no like também está à sua espera. Alright, nesse vídeo a gente vai falar de Past Perfect Tense. Past Perfect Tense. E como de sempre, quando eu falo de tense, que é um tempo de conjugação verbal, eu gosto de lembrar os alunos que eles não podem esquecer as 4 formas de conjugação de um tense. E se você já vem acompanhando as 4 formas, você já deve saber que a primeira é a positive form. E na positive form, as frases iniciam com os sujeitos que são esses I, she, he, it, we, you e they. Então, na positive form, para o past perfect, se você quer fazer uma frase, assim que você tem o seu sujeito, você precisa de conjugar o verbo have. O verbo have no past simple. E não é nada mais e menos que só colocar had. I had, she had, he had, it had, we had, you had, they had. E depois daí vem o segundo verbo, porque no tempo past perfect tense, na sua frase você sempre vai ter 2 verbos. O primeiro sempre será este aqui, had, e o outro, que é o principal da ação, este é que vai ficar no past participle, no particípio passado. E sendo assim, aqui nós temos 2 tipos de verbos, regulares, regular verbs, e assim como verbos irregulares. Então, para você fazer o past participle desse verbo, você primeiro tem que saber qual tipo de verbo é que você tem aqui. Se é regular ou irregular. Se for um verbo irregular, assim como it, se você for a ver na lista de verbos onde nós temos a coluna de infinitive, a coluna de past simple e a coluna de past participle, que é a que nos interessa, essa terceira coluna do final, né? Que nos interessa, você vai ver que este verbo fica assim. Eaten. I had eaten mice. E logo você já tem a sua frase. She ou he had clean é um verbo regular. Logo precisamos só de acrescentar ed. He or she had cleaned the room. It had damaged também é um verbo regular. Logo it had damaged the house. We had, se você for a ver o go nesta lista mesmo, você vai encontrar ele que fica assim. We had gone to market. You had, aqui o verbo é have. Logo vai ficar assim. We had dinner. They had drive. Você vai encontrar assim, driven. E assim nós já temos as nossas frases na positive form do past perfect tense. I had eaten mice. Eu havia comido ratos. She had cleaned the room. Ela havia limpado o quarto. It had damaged the house. Isso havia destruído a casa. We had gone to market. Nós tínhamos ido ao mercado. You had dinner. Vocês haviam tido jantar. They had driven the car. Eles haviam conduzido o carro. E uma coisa que não pode ser surpresa para você é que para as pessoas que falam inglês, elas gostam muito de usar a short form. A short form. E sendo assim, I had eaten mice. Vai ficar bem reduzido isso e fica assim. I'd eaten mice. I had eaten mice para had eaten mice. E não é só com I, mas sim com todos esses. É possível você fazer isso e logo teremos assim.
Logo, teremos assim. She'd or he'd cleaned the room. It'd damaged the house. We'd gone to market. You'd had dinner. They'd driven. I'd eaten mice. She'd cleaned the room. It'd damaged the house. We'd gone to market. You'd had dinner. They'd driven the car. Não pode se surpreender se você ver isso ou ouvir isso. É bem normal na positive form, past perfect. Se você usar a short form, fica dessa forma. Então, essa é a positive form. E nós, como temos 4 formas, logo, essa é a primeira. Vamos para a segunda, que é a negative form. E vamos mudar as mesmas frases que nós temos aqui, todos nós juntos. Temos 2 possibilidades. A primeira, você pode usar esta da short form e logo tudo que você precisa fazer é só acrescentar um not depois do had. Had not eaten mice. He'd or she'd not cleaned the room. It'd not damaged the house. We'd not gone to market. You'd not had dinner. They'd not driven the car. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, I hadn't eaten mice. She hadn't cleaned the room. It hadn't damaged the house. We hadn't gone to market. You hadn't had dinner. They hadn't or had not driven the car. I hadn't eaten mice. Eu não havia comido ratos. He hadn't cleaned the room. Ele não tinha limpado o quarto. It hadn't damaged the house. Isso não havia destruído a casa. We hadn't gone to market. Não tínhamos ido ao mercado. You hadn't had dinner. Vocês não tinham tido jantar. They had not driven the car. Eles não tinham conduzido o carro. E logo assim nós já temos as nossas frases, as mesmas frases que nós tivemos na negative form, que é a segunda forma. Mas então vamos proceder com as 4 formas. Sim, vamos logo para a terceira forma. E forma essa que se chama positive question form. E na positive question form não é nada menos e mais que uma pergunta. Uma pergunta. E o que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos tirar o not, ok? Vamos tirar o not para não ser negative, mas sim positive. E logo que fizemos isso, I had eaten mice. Um segredo maior de uma pergunta em inglês é que uma frase de pergunta nunca inicia com sujeito, mas sim tem que iniciar com um verbo. E como aqui nós temos verbo 1 e verbo 2, o verbo 1 é que vai ser o primeiro. Logo, vamos ter que tirar daqui para aqui. E logo será assim. Had I eaten mice? Aí já é uma pergunta, assim como para todos esses sujeitos. Logo, teremos que fazer uma grande mudança aqui. Had I eaten mice? Had he or she cleaned the room? Had it damaged the house? Had we gone to market? Had they had dinner? Had they driven the car? Logo assim, nós já temos as nossas frases na positive question form. São nada menos e mais que só perguntas. Had I eaten mice? Eu havia comido ratos?
Had he cleaned the room? Ele havia limpado o quarto. Had it damaged the house? Isso havia destruído a casa. Had we gone to market? Nós tínhamos ido ao mercado. Had they had dinner? Eles tinham tido jantar. Had they driven the car? Eles tinham conduzido o carro. Perguntas. Assim ficam na positive question form. É número 3. Nós temos 4 formas. Logo, vamos ter que mudar para a quarta forma. Logo, só precisamos de mudar aqui. Será assim: negative question form. Número 3 era positive question form. Logo, a diferença entre a positive question form e a negative question form é só not. Not porque agora já é negative. Era had I eaten mais. Tudo que você tem que fazer é só acrescentar aqui um not. Hadn't I eaten mais? Hadn't she cleaned the room? Hadn't it damaged the house? Hadn't we gone to market? Hadn't they had dinner? Hadn't they driven the car? E logo assim temos perguntas, mas na forma negativa. Hadn't I eaten mais? Eu não tinha comido ratos. Hadn't he cleaned the room? Ele não tinha limpado o quarto. Hadn't it damaged the house? Isso não tinha demolido a casa. Hadn't we gone to market? Nós não tínhamos ido ao mercado. Hadn't they had dinner? Eles não haviam tido jantar. Hadn't they driven the car? Eles não haviam conduzido o carro. Perguntas na forma negativa. E logo assim já concluímos as nossas 4 formas de criar as frases. E o mais importante para não esquecer é que quando já caem perguntas da negative question form ou então da positive question form, você precisa responder. E como é que você vai responder? Ok, vamos ter aqui este aqui, tiramos o not. Esse aqui também tiramos o not. E esta aqui também tiramos o not. Had I eaten mais? Vamos dizer que você quer responder com yes. Logo vai ser had I eaten mais? Yes, I had. So, had I eaten mais? Se é no, vai ser no, I hadn't. Acabou a resposta por aí. Had he cleaned the room? Yes, he had. Had she cleaned the room? No, she hadn't. Hadn't it damaged the house? Yes, it had. Hadn't it damaged the house? No, it hadn't. Hadn't we gone to market? Yes, we had. Hadn't we gone to market? No, we hadn't. Hadn't they had dinner? Yes, they had. Hadn't they had dinner? No, they hadn't. Had they driven the car? Yes, they had. Had they driven the car? No, they hadn't. No, they hadn't. Simplesmente assim é como você deve responder. São chamadas de short answers, respostas curtas. Agora que você já sabe criar frases nas 4 formas do past perfect, você já sabe como responder quando alguém mandar umas perguntas no past perfect. Agora vem a parte mais importante. Quando usar o past perfect? Quando usar essas frases do past perfect? Uma das formas de usar o past perfect é quando 2 ações aconteceram no passado. 2 ações aconteceram no passado. E você quer mencionar as 2 ações no mesmo contexto.
Você poderia usar até past simple para mencionar as duas ações, mas para especificar que uma ação foi a primeira do que a outra, aí é onde entra o past perfect. Então, quando você quer mencionar duas ações que aconteceram no passado, no mesmo contexto, aí a primeira ação que aconteceu, ação número 1, você vai ter que colocar no past perfect. E ação 2, a segunda ação neste caso, você vai ter que colocar no past simple. Por exemplo, aqui, I had bought my first house when I got this job. I had bought my first house when I got this job. Eu já tinha comprado a minha primeira casa quando eu consegui este trabalho. Eu comprei a minha primeira casa no passado. Eu consegui este trabalho no passado. Mas qual foi a primeira ação? Porque aqui usei o past perfect, logo isso indica que essa foi a primeira ação. E a segunda foi esta aqui, I got this job. Eu consegui este trabalho. E logo aí, nesta ação que eu fiz primeiro, usei o past perfect. E nesta ação que eu fiz depois desta, mas tudo no passado, coloquei no past simple. She dated me before she got married. She dated me before she got married. Isso aqui é short form. Ela já havia namorado comigo antes de se casar. Então, ela namorou comigo no passado, assim como se casou no passado. Antes dela se casar, ela primeiro namorou comigo. Então, a ação número 1 está aqui, no past perfect. E a segunda ação, que aconteceu também no passado, casou-se, também está aqui, no past simple. Ok, vamos ver isso com mais exemplos aqui. I finished my English course last year. Eu terminei o meu curso de inglês no ano passado. I went to Brazil last year. Eu fui em Brasil no ano passado. Então, qual dessas foi a primeira ação? Depende de mim. Qual ação eu fiz primeiro? Vamos supor que eu fiz esta ação primeiro e depois fiz esta, mas tudo isso no ano passado. E eu quero mencionar isso de uma vez. Eu vou dizer assim: I had gone to Brazil when I finished my English course. Tá aqui o past perfect, had gone. I had gone to Brazil when I finished, aqui está o past simple, when I finished my English course. Eu já tinha ido ao Brasil quando eu terminei o meu curso de inglês. Primeiro fui ao Brasil e depois terminei o curso de inglês. Fiz tudo isso no passado, mas o past perfect aqui mostra que essa foi a ação que aconteceu primeiro e esta aconteceu depois. Continuando a falar de duas ações do mesmo contexto. Duas ações que aconteceram no passado e você quer mencionar elas no mesmo contexto. This morning, my friend came. Esta manhã, meu amigo veio. This morning, I woke up. As duas ações aconteceram no passado, mas aqui nós temos o past simple e aqui nós também temos o past simple. E daí nós queremos mencionar a ação que aconteceu primeiro e depois veio a outra no mesmo contexto. Logo será this morning. This morning. A primeira ação foi esta e depois esta foi a segunda. This morning, my friend came when I had, mas vou usar aqui short form, I'd woken up. Então, temos aqui o past simple e temos aqui o past participle. Esta foi a primeira ação, é por isso que eu estou a
usar aqui no past perfect. E esta foi a segunda, é por isso que eu estou a mostrar ela no past simple. This morning my friend came when I'd woken up. Esta manhã meu amigo veio quando eu já havia acordado. Muito obrigado. Thank you. Bye bye. See you next time.